provavelmente esse vai ser um daqueles vídeos que vai ter parte 2, tá? Ou 3 ou 4, que é um tema muito importante. Eu esqueci de gravar ontem, mas aí eu tô gravando hoje na hora do almoço, então vai ter que ser um pouco corrido. Eu quero falar sobre algumas coisas, não vai ser tudo, claro, porque não tem como falar tudo num vídeo de 10, 15 minutos. Mas vamos falar então sobre o dízimo, né? O dízimo é bíblico e tal, tem muita polêmica sobre isso. E eu vou contar um pouco para vocês o que que acontece, né? Do jeito que eu sempre faço aqui, né? De forma herege. Primeiro, o dízimo que a gente pensa hoje, ele não é, ele não é estabelecido historicamente o tempo inteiro como 10%, tá? Ali no Oriente Médio, por exemplo, tem tradição cristã e judaica de 20%. A Igreja Católica, nem toda ela cobra 10% hoje em dia. Mas, enfim, historicamente, o dízimo que a gente conhece hoje foi estabelecido em 585, ou seja, muito tempo, 6 séculos depois de Cristo, né? Muito tempo depois a igreja está estabelecida, né? Desde 300 a igreja já é romana. E o que acontecia antes é o seguinte: nessa época não existia a diferença ali entre igreja e Estado, né? Então né, tanto a igreja era o Estado quanto o Estado era a igreja. Então não tem muito bem esse tipo de separação do que é imposto e do que é dízimo para o Senhor, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente paga os nossos impostos, a gente também tem essas dívidas, né, com a igreja. Então, o dízimo ele era obrigatório nesse sentido. Mas, por grande parte do tempo, o dízimo ele era uma oferta é, voluntária. Então, que é aqui que eu vou ler agora o texto de Gênesis 28, tá? A partir do versículo 17, tá? E temeu Jacó e disse: Quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeceira e pôs para a coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto sobre a coluna da casa, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo aqui é essa parte que a gente entende como traduzido do latim, que quer dizer realmente a 10ª parte, tá? Enfim, aqui o dízimo ele é uma questão voluntária, né? É um voto que Jacó faz com Deus falando, e era uma coisa comum na época, né? Claro que hoje em dia a gente vê voto diferente, a gente também deveria ver dízimo diferente, né? Porém, aqui a gente também está vendo que o dízimo ele é um voto exclusivamente pessoal, né? Porém, não é o que acontece depois da lei de Moisés, né? Que a gente vai ver aqui em Números 18, que é a que eles estão falando, temos um contratempo, que em número 18 está falando aqui sobre quais são as leis ali dos filhos de Levi, de todo Israel, né? No versículo 24 fala, né? Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse, no meio de Israel nenhuma herança herdarão. Aqui ele está falando sobre a exceção que a tribo de Levi tinha de não pagar o dízimo, porque como eles não têm propriedade, eles vivem do dízimo que Israel dá para eles, tá? E aqui é um ponto importante, porque tanto esse capítulo quanto os anteriores vai falar aqui sobre a questão da herança e das leis de Levi, etc. Tá? Eu vou falar sobre Malaquias em um vídeo, talvez, tá? Mas aqui é a grande questão, tá? A gente quer entrando no Novo Testamento. É claro que no Velho Testamento o dízimo é incontestável, né? Tá na lei de Moisés que você tem que dar, dar o dízimo e etc. Porém, quando Jesus ele veio também quebrando, ele veio para cumprir a lei, ele também quebrou depois de ter cumprido a lei, ele quebrou algumas questões da lei. Por exemplo, o tabu que era o sábado, né? Se pode fazer ou não. Aí depois Paulo vai falar também sobre comer carne ou não, né? Ou seja,
a gente tem que entender que essa lei de Moisés, ela não é uma lei que foi findada em Moisés, porque ela foi continuada com os outros, e umas coisas eram cumpridas pela tradição e outras não, tá? Então, assim, a teologia, ela é viva, né? Ela vai mudando conforme o tempo ali também. E o capítulo 7 de Hebreus, ele vai falar exatamente sobre a lei de números 20, de números 18, né? Então, agora eu vou ler, claro. E fica bem claro quando a gente começa até mesmo pelo versículo primeiro, tá? Porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão saiu ao encontro dele, ele regressava na matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim do dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanente sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre deles, os filhos de Levi, recebem um sacerdócio que tem ordem. Tá vendo? Ele está conversando tanto com o dízimo que Abraão dá lá no começo de Gênesis, depois de muito tempo, que ele vai saquear os espólios de guerra e ele dá 10% do que ele saqueou para o sacerdote, que no caso é o Melquisedeque. Né? Continuando, aqui ele vai falar agora sobre a ordem dos sacerdócios de Levi, que é o que eu li para vocês. E dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham promessas. Aqui ele está falando de Melquisedeque, ou seja, é o cara que eles simboliza, né, o sumo sacerdote. Tá? E aqui certamente tomam os dízimos de homem que morrem. Ali, porém, aquele que testifica, aqueles de quem se testifica se vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que se recebe dízimos ou pagou-se dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. De sorte que se teve perfeição fosse o sacerdote se a perfeição fosse pelo sacerdote de Levi, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? E não foi chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda também a mudança da lei. Aqui ele está falando que não mais essa lei deve seguir pela ordem de Melquisedeque, que por consequência também era a ordem de Levi. Aqui ele está falando de uma nova ordem, que seria a ordem de Cristo, que no caso seria essa ordenança. Porém, qual ordenança Cristo deu sobre dízimo? E aqui eu respondo para vocês, nenhuma. Depois em Atos, inclusive, vai falar sobre Atos 2, se eu não me engano, eles vão falar sobre a igreja, que a igreja nada possuía, que tudo de comum, que tudo era comum a todos, tá? Eles não tinham propriedade e tal, e era distribuído a todos conforme a necessidade. Então, assim, a grande questão aqui do dízimo é que no Novo Testamento, devido a esse texto de Hebreus 7, né, não se há necessidade de dízimo em relação a ordens do Velho Testamento. Tá? Aí existe. Então, o que o dízimo é? Né? Existe essa questão. Bom, o dízimo é basicamente uma forma da igreja sobreviver, né? O pastor tem que pagar as contas dele, o padre tem que pagar as contas dele, já que o padre ele vive do sacerdócio, não tem propriedade, diferente do pastor que tem a sua propriedade, né? Às vezes as igrejas até estão no nome do pastor e tal. Então, assim, o dízimo ele não deve ser visto de nenhuma outra forma, senão exatamente uma forma de permanecer a comunidade ali. Mas e os demônios que vêm atacar se você não dizima, e as crises financeiras e tal? Isso eu vou ter que falar no outro vídeo. Aqui eu só quis explicar que essa tradição judaica do dízimo, ela não pode ser usada hoje em dia mais em relação ao cristianismo, né? Porque Cristo ele rompe essa lei do dízimo, que era uma lei que vinha de tradição de Abraão, de Jacó, de forma voluntária e de forma através de imposta, né, através ali de Moisés, em Números, né?
para todo o povo de Israel ali, e principalmente a questão da ordem de Levi. Mas, enfim, eu vou trazer mais o outro vídeo sobre dízimo, vou falar sobre Malaquias, vou falar sobre a divisão do povo de Israel e vou falar sobre o pastor que ganha muito mais do que você e ainda exige que você dê 10% do que ele ganha para você, tá bom? Então é isso, leiam a Bíblia, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.